Muito boa noite, então, sejam muito bem-vindos todos para a nossa oração-ação. É com muita alegria que nós nos encontramos hoje também, nesse nosso exercício de conexão, de religação, de reunião entre nós, de nós para com o mundo espiritual e de nós com o melhor do mundo espiritual, que é isso que a oração faz com a gente, com Deus, com o bem, com tudo o que mais precisamos nesse momento. Então é com muita alegria que a gente acolhe cada um de vocês, Maria Lúcia, Mônica, Rosana, Yara. É muito bom ter cada um de vocês aqui, porque essa companhia que nos faz melhores, é este conceito da egrégora, que nós juntos somos muito mais do que soma, somos multiplicação, é o milagre da multiplicação dos pães, uns servindo de alimento para as almas dos outros. Muito legal, muito bom estarmos aqui. Nós temos hoje, continuando na prece de Cáritas que nós temos usado até agora, nós temos hoje a seguinte passagem: que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja o quanto antes para nós todos, não é? Nós temos usado uma comparação que é preciosa para esse momento das nossas vidas, porque nós estamos sendo chamados à renovação, à reforma interior, à transformação, ao autoconhecimento e ao autoaprimoramento. É isso que faz conosco viver esse momento da transição planetária. Para atendermos a esse convite, para vivermos esse convite, nós nos comparamos com alguém que recebeu uma casa, alguém que habita numa casa que se encontra em mau estado de conservação, suja. Uma casa boa, mas com muita coisa dentro, muito entulhada de coisa e coisas que não são úteis para nós. Essa comparação ela é muito rica para nós pensarmos sobre nós. E que quem pretenda fazer uma reforma, uma transformação num processo de autoconhecimento, precisa começar a olhar cada lixo, cada amontoado de coisas, apreciar essas coisas todas que nós temos acumulado. Para isso, nas orações anteriores, nas partes anteriores da prece de Cáritas, nós fomos organizando esse amontoado de coisas em grupos. E esse lixo espiritual que nós temos trazido para as nossas vidas, com o qual nós nos temos intoxicado, pode atender pelo nome de mágoas, culpas, medos e preconceitos. Para cada conjunto desses problemas, precisamos olhar, apreciar e organizar. Perceber a justiça da vida
não como justiçamento, mas como ajustamento. Porque tudo que acontece na vida tem uma razão de ser, tem uma lógica, e essa lógica profunda é a lógica do bem. Precisamos, o que nos cabe é perceber, organizar essas coisas, olhar a justiça de Deus agindo em tudo. E é a primeira parte da prece de Cáritas que pede a Deus dar a cada necessitado, a cada necessidade da vida, o que os seres e os momentos realmente precisam. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito o repouso, ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Distinguir, Cáritas nos chama a distinguir esse ajustamento de tudo, que tudo é perfeito em profundidade, apesar de na superficialidade nos parecer injustiça, nos parecer o mal. Visto em profundidade, como a oração nos chama, tudo ganha uma perfeição, um encaixe terapêutico e pedagógico. Num segundo momento, onde a gente pede que a bondade de Deus se estenda sobre tudo que criaste, nós somamos a essa consciência da justiça de tudo que existe para um pensamento de totalidade, que a justiça não está apenas nos pequenos atos, mas está em todas as nossas vidas. Não está apenas em todas as nossas vidas, na sua relação de causa e efeito, nas múltiplas vidas que nós já vivemos, mas também na história dos países, das famílias, na história da humanidade como um todo, porque a bondade de Deus se estende sobre tudo o que Deus criou. Toda a terra, toda a humanidade, todos os reinos da terra, e todos os planetas da galáxia e todas as bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Neste universo e nos diversos multiversos da realidade. Hoje, dando sequência então para esse processo de reorganização da nossa casa mental, que precisa tanto dessa reorganização, desse conhecimento, dessa reforma interior, nós, depois da organização, depois da visão de conjunto, que tanto nos favorecem essa reforma interior, nós vimos pensar sobre a providência divina, sobre as dádivas de Deus, sobre a potência da presença de Deus nas nossas vidas. É tão perfeito, justo e é tão poderoso o amor, o bem, a luz nas nossas vidas, que abarcar, assimilar essa certeza da justiça, da bondade, da luz, da misericórdia, da generosidade de Deus na vida, é imprescindível para esse processo de reorganização e de limpeza das nossas vidas. Porque só pode ser desapegado. E o ideal da prece de Cáritas é o ideal da simplicidade. Um ideal que poucas pessoas conseguem distinguir em sua importância central. Cáritas nos propõe na sua prece o ideal da simplicidade. E nós, para organizarmos a nossa casa, para reformarmos a nossa casa em função da simplicidade,
precisamos do exercício do desapego. Esse momento das nossas vidas, a transição planetária, com um trânsito mesmo em lugar extremamente delicado e crítico, nós não podemos carregar nada em excesso. Meus amigos, minhas amigas, essas 3 palavras são centrais na evolução do homem. Nada em excesso. Com que autoridade eu falo que elas são centrais na vida dos homens? Sócrates, o fundador da filosofia, teve como seu grande momento de virada, de transformação, uma consulta no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um lugar onde se encontravam as pitonisas que conversavam com os homens, trazendo a mensagem dos deuses. Era uma espécie de centro espírita daqueles tempos, 500 anos antes de Jesus. E lá, no oráculo de Delfos, 2 frases pretendiam resumir o conhecimento universal. Uma delas é o caminho por excelência para a nossa evolução espiritual. Conhece-te a ti mesmo. Um dos alicerces viscerais da mensagem de Jesus. A outra frase que resumia o conhecimento universal, na visão dos fundadores, dos estruturadores do oráculo de Delfos, a outra frase era exatamente nada em excesso. Nada em excesso. Se o conhece a ti mesmo foi a base, um dos pilares da doutrina de Jesus, o nada em excesso foi o pilar central da doutrina de Siddhartha Gautama, o Buda, que percebia que nas diferentes situações há posturas extremas e radicais. E o que nos cabe é discernir essas extremidades e optar pelo caminho do meio. O que, em resumo, é nada em excesso. E para esse exercício, para essa reorganização mental contida na fabulosa prece de Cáritas, que tem como foco, como nós veremos nos nossos estudos aqui, nossos exercícios e estudos que já fizemos e continuaremos a fazer, nessa nossa comparação de reorganização da nossa casa que está entulhada de coisas excessivas, coisas desnecessárias. Nós precisamos pensar nesses excessos e por que temos juntado tanta coisa, por que somos acumuladores de coisas materiais e de venenos espirituais. Organizadas as coisas, como já fizemos nos encontros anteriores. Se você não viu, veja as nossas últimas ações, os nossos últimos encontros de oração-ação. Ali você vai ver 2 momentos da prece de Cáritas que trabalham exatamente a organização do lixo em grupos homogêneos, de mágoas, culpas, medos e preconceitos, e a visão de totalidade, a visão de nós mesmos, o autoconhecimento que propicia aquele que se reconhecer um acúmulo, um entulho, uma casa travada de lixo espiritual. Hoje, nós queremos começar a trabalhar dentro de nós o pressuposto fundamental para finalmente começar a limpeza das nossas casas. O desapego, ferramenta central por excelência para a simplificação.
Meus amigos, minhas amigas, nós temos muitos desafios ainda pendentes na transição planetária. As provas não terminam na pandemia, ao contrário, teremos intensas provas ainda. E essas provas nos exigem a simplificação. Um caminhante que tem um importante e longo caminho a fazer não pode carregar nada em excesso. Uma pessoa que tenha iniciativas importantes, um ateliê de um artista, uma mochila de um guerreiro, nada podem conter de excesso, de acúmulo, de inutilidades. E para isso ele precisa desapegar. Desapegar tem imagens bonitas no balão, que os balões que carregam seres humanos, eles têm lastros, que são grandes pesos, geralmente grandes sacos de areia, que cabe ao viajante administrar, de forma que, se o balão perde altura, o navegador, o ser humano que está nesse balão, se ele jogar fora os lastros de areia, o balão ganha altura novamente. É uma das formas fundamentais de se elevar. Para um balão se elevar, ele precisa soltar lastros. Da mesma maneira, um foguete, desses foguetes especiais, ele tem fases dos seus foguetes, que quando ele se distancia da Terra, quando ele se livra um pouco do maior poder gravitacional da atração da Terra, com os foguetes mais poderosos, ele começa a soltar os foguetes, de forma que aqueles que chegam até a Lua chegam apenas uma cápsula, uma parte pequenininha dos foguetes. Nós temos nessas figuras metáforas muito interessantes do nosso processo de evolução. O nosso ego é um depósito, uma casa entulhada de lixo, de porcaria, com o qual nós cometemos a insanidade de nos identificar. Somente a visão espiritual é capaz de nos dizer a verdade. E a verdade é a seguinte: nós não somos os nossos hábitos, os nossos preconceitos, nós não somos nem mesmo as nossas profissões, nem mesmo as nossas raças, os nossos sexos, as nossas nacionalidades. Tudo isso que compõe essa ilusão de eu, que é o ego. Não somos nada disso, e isso é fundamental nós percebermos. Porque apegados a essa falsa identidade é que nós cometemos todas as violências, todas as desarmonias, é que nós acumulamos todo o lixo espiritual das mágoas, culpas, medos e preconceitos. Quando nós, e somente se nós, conseguimos nos perceber para muito além da roupa que nós vestimos para essa vida, porque se você é homem ou mulher, branco ou negro, brasileiro ou estrangeiro, rico ou pobre, e todas as inúmeras divisões e classificações e identidades da criatura humana, se você está dessa forma nesse momento, é uma mera roupa, da qual a vida vai ordenar que você se desapegue definitivamente no momento da morte. E nós que já tivemos centenas, talvez milhares de mortes nas nossas vidas, fomos ensinados inúmeras vezes sobre o desapego.
e nos desapegando das coisas, nos desapegando das pessoas com a morte dos outros, nos desapegando do nosso próprio corpo com a nossa morte, nem assim nós aprendemos a nos desapegar das nossas máscaras, dos nossos escudos, desse lixo espiritual, mental, que nós pensamos sermos nós mesmos. Não basta apenas perdoar, não basta apenas nos arrepender, não basta nem mesmo nascer de novo na matéria, esquecendo todas as coisas que fomos em outras vidas. É fundamental desapegarmos-nos. Nós precisamos disso. Sem estarmos imbuídos dessa necessidade tão importante das nossas vidas, nós não saberemos, não conseguiremos limpar as nossas casas, limpar as nossas mentes, limpar as nossas vidas como nós tanto necessitamos. É isso que nós lemos quando ouvimos Cárita nos dizer que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. 3 bens tão fantásticos, diante dos quais os nossos bens se tornam ridículos. A bondade de Deus espalha esses bens essenciais para todas as pessoas. Um raio, uma faísca do amor de Deus pode abrasar a terra inteira. Ter consciência disso, só com a consciência disso poderemos nos desapegar dessas trincheiras, dessas coisas com as quais nós pensamos nos proteger. E então sermos gratos a esses bens divinos que todos os dias nos banham. Não é bonito? Não é assim que a gente vai conseguir o nosso desapego e a nossa simplificação? Muito bem, vamos agora então à oração, à prece de Cáritas, através da qual nós selamos o nosso compromisso, a nossa busca pelo desapego, a nossa busca pela simplificação essencial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E nesse momento nós imaginamos toda a Terra e toda a humanidade da Terra recebendo banhos de luz, de paz, de esperança e de fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos e o recebemos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Graças a Deus, renove, meus amigos, o seu compromisso de olhar a sua casa física, abrir seus armários, ver as coisas que você ainda junta sem necessidade e dar movimento, dar vazão a elas, às roupas, às coisas, aos equipamentos. Desapegue-se, simplifique-se, atenha-se ao essencial. Que assim seja para você e para mim. Até a próxima. Um prazer fazer isso. Dedique-se à simplificação da sua casa, porque isso será o exercício básico para você simplificar a sua alma e a sua vida. Até a próxima. Amanhã estaremos juntos novamente. Venha conosco. Vamos caminhar juntos rumo à nossa essência. Um grande abraço e até a próxima.